Olá pessoal, mais um vídeo no nosso canal Nos Bastidores da História por Maura Palumbo e hoje vamos falar sobre Ravensbrück, o campo nazista exclusivo para mulheres. Esse campo foi idealizado por Himmler, que além de ser o chefe e comandante da SS, foi também administrador de todos os campos. Apesar de Ravensbrück ser pouco conhecido, ele foi um dos primeiros a ser aberto meses antes do início da Segunda Guerra e foi o último a ser liberado após 6 anos de sua existência. Ele estava localizado a 90 quilômetros de Berlim e ele ficou às margens da história quando ele passou a pertencer ao lado oriental. Veio a Guerra Fria e sob a cortina de ferro, as lembranças, as histórias de 130 mil mulheres que ficaram confinadas nesse local foram apagadas. Vítimas de fome, frio, exaustão, torturas, experiências médicas sádicas, espancamentos, fuzilamentos e até gaseamento, estima-se que metade desse número foi a óbito. Com o avanço da guerra, Ravensbrück, que inicialmente tinha sido projetado para abrigar 3 mil mulheres num campo de trabalho, passa a ser um campo de extermínio em consequência da superpopulação. E a morte sistemática por gás começa a ser realizada em um dos subcampos perto de Ravensbrück. Assim como o Auschwitz é considerada a capital do crime contra os judeus, Ravensbrück é considerada a capital do crime contra as mulheres. No campo de concentração feminino de Ravensbrück, no sul da Alemanha, as detentas eram submetidas ao ritual de desumanização logo na chegada. Nuas, as mulheres entregavam todos seus pertences e caminhavam para desinfecção e banho, onde tinham seus cabelos e pelos do corpo raspados. Recebiam roupas novas, sendo um vestido e casaco listrado de azul e branco, um lenço de cabeça branco, meias e sapatos grosseiros de madeira, como tamancos. A cada prisioneira, era entregue uma pequena tira de tecido com um número impresso que deveria ser costurada no ombro esquerdo do casaco, assim como um triângulo colorido em feltro. O triângulo preto era entregue às mulheres consideradas antissociais, lésbicas, alcoólatras, sem teto, prostitutas e cafetinas que eram selecionadas para aturarem como capos, as chefes dos blocos. O triângulo verde era entregue para as delinquentes, que também eram selecionadas para atuarem como capos. O triângulo vermelho era entregue para as prisioneiras políticas, comunistas e democratas. Essas mulheres ficavam separadas em um bloco mais visado pelos nazistas, por serem consideradas uma ameaça em conspiração. O triângulo roxo era entregue para testemunhas de Jeová, que não abriam mão da fé, nem eram devotas ao nazismo. Essas prisioneiras eram chicoteadas e forçadas ao trabalho escravo doméstico nas casas dos nazistas. O triângulo amarelo era entregue às judias, que equivalia a 10% da população carcerária. Essas prisioneiras serviam de cobaias para experiências médicas e também foram as primeiras a serem levadas para as câmeras de gás. O triângulo marrom era entregue às ciganas. Essas prisioneiras eram consideradas seres não humanos, e eram usadas em experiências de esterilização, causando a morte da maioria delas. Um fato muito questionado é como as prisioneiras enfrentavam seus ciclos menstruais, sendo que não dispunham de qualquer meio de absorver o fluxo. O sangue escorria pelas pernas e por esta razão eram ofendidas e agredidas, porém esta situação constrangedora não se estendeu por muito tempo. Com a dieta pobre em nutrientes e com a grande perda de peso, as mulheres pararam de menstruar. Os galpões chamados blocos eram os dormitórios das prisioneiras. Por volta das 4 da manhã, uma sirene soava e essas prisioneiras tinham que se posicionar em filas numa área que se chamava Appelplatz.
é onde aconteciam as chamadas, a contagem das prisioneiras. Após essa contagem, elas voltavam para os dormitórios, tomavam um líquido preto, supostamente café, e comiam um pedaço de pão, e elas tinham que rapidamente ir para um local onde elas pegavam ferramentas para elas poderem se dirigir ao local de trabalho, no mínimo 12 horas por dia, um trabalho escravo. E no caso das detentas de Ravensbrück, elas tinham que transportar areia e pedra para a construção de estradas. Na volta desse expediente, elas eram recontadas, né? Também organizadas em filas, e só depois elas eram liberadas para tomar uma sopa rala e dormirem. Qualquer movimentação na APEL, nesse local onde eram feitas as chamadas, as detentas sofriam castigos, espancamento, e essas chamadas aconteciam por horas, independente das condições climáticas. Muitas prisioneiras chegaram a morrer na APEL. Haviam os setores administrativos como a sala de triagem, onde os pertences das prisioneiras eram separados, e o escritório, onde as fichas das internas eram arquivadas. Nos setores de punições existiam a solitária, que era um local minúsculo, sem luz, com pouquíssima alimentação e água. Os bloques, que eram salas de espancamentos, onde a presa ficava amarrada de bruços para ser chicoteada, e existia também uma sala de gelo, onde as prisioneiras eram despidas e jogadas numa sala extremamente gelada com os pés sobre blocos de gelo. As sessões de torturas eram regadas de jogos sádicos como afogamentos, choques elétricos, camisas de força com jatos d'água e sufocamento. De todas as privações que as prisioneiras foram submetidas, o pesadelo maior se desenrolava no lugar destinado a salvar vidas: o macabro hospital. Lá era o local onde aconteciam torturas perversas, denominadas experimentos médicos. As cobaias, chamadas de coelhas, eram forçadas a exames ginecológicos e abortos brutais e esterilizações com radiação intensa, causando graves queimaduras e mortes. Os experimentos se resumiam a perversos procedimentos nas coelhas, como o teste para avaliação da droga chamada sulfonamida, adotada para curar soldados feridos no fronte. Os médicos de Ravensbrück recriaram condições do campo de batalha, infectando as pernas das detidas, injetando bactérias da tuberculose, gangrena gasosa e tétano, ou ainda provocando feridas e introduzindo farpas de madeira e cacos de vidro. As sádicas experiências incluíam fraturas de ossos ou enxertos retirados de pedaços de músculo ou amputação de partes do corpo. As poucas mulheres que sobreviveram tiveram graves sequelas. A maioria literalmente apodrecia com infecção generalizada e morriam. Todos os experimentos tratavam-se de torturas, e nunca houve comprovação científica. Os experimentos pseudomédicos no campo de concentração de Ravensbrück ocorreram sob a direção do cirurgião Karl Geppa, amigo e médico pessoal de Heinrich Himmler, e um dos coordenadores e executores das atrocidades cirúrgicas realizadas no campo. Não foram somente os médicos e os oficiais da SS do sexo masculino, designados por Himmler, que protagonizaram o terror em Ravensbrück. As equipes femininas, administrativa e médica, se revelaram verdadeiros monstros diabólicos. As abomináveis guardas e supervisoras eram de uma perversidade assustadora. A guarda Irma Grace, conhecida como a cadela de Belsen, golpeava mulheres em seus seios e estuprava prisioneiros. A guarda Dorothea Binz foi perita em espancamentos. Carregava um chicote na mão, junto com um treinado e feroz pastor alemão na coleira, que quando incitado, dilacerava as prisioneiras. A supervisora Emma Zimar participou ativamente na seleção de internados a serem gaseados, em 1941, no Centro de Eutanásia de Berburg. A supervisora Maria Mandel era responsável pelas chamadas diárias das prisioneiras,
e prescrevia punições como severas chicotadas e espancamentos. A doutora Ethel Bahaiser, médica pediatra, matou crianças saudáveis, com injeções de óleo e anestésico. Executou as dolorosas experiências médicas, introduzindo nas feridas infligidas objetos para provocar infecções. As capos femininas, também conhecidas como blokovas, eram as prisioneiras triângulos pretos e verdes. Elas surravam outras detentas com poder tirano e requinte de tortura. A mão de obra escrava nos campos foi muito explorada. Com a guerra, esse trabalho forçado chamou a atenção de empresas privadas. Uma delas foi a Siemens, a pioneira em construir uma unidade próxima a um campo de concentração, no caso, Ravensbrück. Ela se utilizou desse trabalho forçado das prisioneiras na linha de produção de partes de foguete do míssil V2. A confecção Tesla também foi uma empresa que lucrou muito com o trabalho das detentas. A produção de uniformes para a SS tinha um sistema de cotas desumano. Quando as metas não eram atingidas, as mulheres eram surradas até perderem o sentido. As prisioneiras reagiram sabotando os uniformes, de modo que não pudessem ser usados, ou ainda fazendo cortes profundos nas bobinas. Ravensbrück tornou-se um dos principais depósitos de roupas e peliças confiscadas. As prisioneiras trabalhavam como escravas em serviços de remodelação de casacos, e não perderam a oportunidade em sabotar as peles fazendo vários furos. Em campos satélites de Ravensbrück, a mão de obra escrava foi explorada em empresa de aviões, na montagem de asas, motores e fuselagens, e na empresa de armas e munições. Houve sabotagem dos prisioneiros na confecção tanto das peças de aviões, como nos projéteis. Himmler era a personificação da perversidade e da depravação. Essa criatura abominável tinha um poder mórbido de causar dor, sofrimento, humilhação e morte. Em 1942, a partir de 1942, mulheres prisioneiras de Ravensbrück foram selecionadas para trabalharem como prostitutas em bordéis em outros campos. Esses lugares chamados edifícios especiais não poderiam ser frequentados nem por oficiais da SS e nem por prisioneiros russos ou judeus. E as mulheres que trabalhavam nesses lugares não poderiam ser prisioneiras russas ou judias. Himmler acreditava que os prisioneiros do sexo masculino aumentariam sua produtividade se tivessem relações sexuais. Outra experiência também que ele protagonizou foi com mulheres também de Ravensbrück, que foram levadas ao campo de concentração de Dachau, onde prisioneiros foram submetidos a condições congelantes, similares a soldados quando caíam em mar congelantes, né? E recuperando, a experiência consistia em recuperar, analisar se a temperatura daquela cobaia, né, do homem, seria normalizada vendo mulheres nuas e tendo relações sexuais com elas. Olga Benário era alemã, judia e ativista de esquerda. Ela recebeu treinamento na União Soviética e foi escalada para apoiar o Partido Comunista Brasileiro em 1934. Junto a Luiz Carlos Prestes, que era secretário-geral do partido e que veio a se tornar cônjuge de Olga, o objetivo era promover uma revolução armada com o apoio de Moscou. Fracassou, e com a intervenção do presidente Getúlio Vargas, Olga foi deportada do Brasil para a Alemanha em 1936, onde ficou detida na prisão da Gestapo. Olga estava com 7 meses de gestação e na prisão deu à luz a uma menina, que após o período de amamentação foi entregue à avó paterna. Olga e todas as detentas que se encontravam em prisões da Gestapo foram transferidas para Ravensbrück assim que ele foi inaugurado em abril de 1939. Nesta época, houve uma movimentação para que Olga fosse libertada, mas todos os esforços foram em vão quando a Segunda Guerra foi iniciada.
Olga foi espancada e submetida a torturas na solitária até ser enviada à Câmara de Gás em Berburg, em 1942. O campo foi transformado em memorial e a estátua de Olga carregando uma detenta debilitada pela exaustão foi fato real. Com o avanço dos russos, os nazistas passaram a matar as pessoas que haviam sobrevivido, com o intuito de encobrir seus rastros de torturas e assassinatos, a partir de janeiro de 1945. Em abril, as mulheres de Ravensbrück que haviam sobrevivido, e estavam em condições de andar, foram obrigadas a participar da Marcha da Morte. Outras 3.000 mulheres foram deixadas para trás, pois estavam muito doentes e debilitadas. No dia 30 de abril, o Exército Vermelho as libertou. Os 7 julgamentos de Ravensbrück aconteceram no período de 1946 a 1949 em Hamburgo, e foram contra os funcionários de todos os níveis do campo. Os réus acusados por crime de guerra eram oficiais da SS, médicos do campo, guardas e alguns prisioneiros funcionários que tinham torturado ou maltratado outros presos. No total, 38 pessoas foram julgados nestes 7 processos, sendo que 21 eram mulheres. A pena de morte desses processos foram realizadas na forca. Das milhares de mulheres que trabalhavam como guardas da SS, apenas 77 foram levadas a julgamento. E muito poucas foram realmente condenadas.